Olá amigos, já estamos começando aqui, viu, pessoal do Facebook? Estamos começando os 60 minutos, aqui é Ernesto Albuquerque para apresentar as notícias do dia, começando Cidadania no seu Face aí, no seu Twitter, também no seu YouTube, ok? Estamos chegando. Apresentação Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 7 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9. Também amigos, amigas do Face, do Twitter, do YouTube. Um abraço para todo mundo. Estamos também no aplicativo Radiosnet e TuneIn para você sintonizar a Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. E também o www.radiocidadania.com.br. Começando então para valer agora, né? Microfone desligado, fica difícil, mas um abraço para todo mundo que eu mandei. Um abraço, estamos agora mostrando as notícias do dia. Começamos com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas, aniversariantes desse dia 11 de julho. Estaremos também mostrando as notícias direto de Brasília, Empresa Brasil de Comunicação, parceira da Cidadania FM. Estaremos falando, agora está havendo um maior debate lá no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado, exatamente com a reforma trabalhista. Estaremos falando também de outras informações, por exemplo, a votação de ontem, muito importante na CCJ da Câmara Federal, que acabou acatando, do ponto de vista do relator, exatamente a denúncia contra o presidente Michel Temer, que alguns chamam, aliás, muitos chamam de golpista, e a sua aprovação está realmente muito pequena. Quem quer Temer na presidência, levanta a mão aí, viu, pessoal? Também estaremos mostrando História Hoje. Há 48 anos, morria o poeta Guilherme de Almeida. Entre outras informações, estaremos também mostrando as notícias aqui da cidade de Avaré, da Estância Turística de Avaré, através dos blogs informativos aqui da nossa cidade. Tudo isso e muito mais, a previsão do clima. Será que chove hoje ou não chove? Nosso homem do tempo vai dizer aí. Daqui a pouquinho, produção, apresentação nossa, Ernesto Albuquerque, os cuidados técnicos do Oswaldo Titonelli, e vamos aos nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732. Um abraço aí para César Ortega, para Sônia Cromo também. Estamos aqui na Cidadania, tá ok? Um abraço para todos vocês aí. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 10 minutos. NT Chaveiros conosco, lá na Avenida Paranapanema, 263. E também o 3732-1779, o telefone fixo, e o móvel, o telefone celular, 997-61-1501. A qualquer hora, o Nelson atende a você. E também a UDI Ressonância Magnética, 2 equipamentos supermodernos, Dr. Ronaldo e toda a sua equipe, atendendo com melhor boa vontade na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Também conosco Miranda Táxi, se quiser viajar aqui na cidade, na região, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo não, né? No Brasil, o Miranda Táxi está à sua disposição através do 997-29-9608, também pode ser pelo WhatsApp. Hoje em dia tudo é WhatsApp, é impressionante, né? Falei com um parente meu, uma parente na verdade,
Não se fala mais no telefone, agora é tudo mensagem. Pois é, tudo mensagem agora, o Miranda Táxi também. Um abraço para o Sebastião Severino Neto, professor e grande músico, viu? Violonista aí dos bons, né? Um abraço para o Tião, né? Sebastião Severino Neto. A temperatura de hoje, 22 graus neste momento, aqui nos estúdios da Cidadania FM. E nós temos aí a temperatura mínima para hoje de 12 graus aqui na Estância Turística de Avaré e a máxima de 26 graus. Não vai chover hoje. Umidade relativa do ar entre 52% e 89%, 4 km horários, o vento soprando um pouquinho aqui na cidade, que alguns chamam de ventaré, né? Hoje não está ventaré, não, está tranquilo. E também o sol nasceu às 6h57 e vai se pôr às 17h45. E vamos mandar um abraço para todos os amigos que estão também nos acompanhando via Face e outras redes sociais. Depois a gente compartilha isso no YouTube e também no Twitter, tá ok? Não só a nossa página, como também a página da Cidadania FM. A Maria Castanheira faz aniversário hoje, Luiz Castanheira, aniversário de casamento. Também são na nossa agenda apenas os dois, na verdade. E no nosso Face, a Célia Scromov Espada Ribas, nossa cunhada, aniversariando hoje. Parabéns para a doutora Célia, dentista das boas lá de São Paulo, né? O Lucas Camargo, a Cátia Gonçalves, o Anderson Faria, Laércio Tartaglia, também o João Batista Fragoso, Daiane Santos, Sheila Regina Mello, Mary, Rafael e o Rafael Andrade, a Sheila Regina Mello, já falei, a Calita Moraes, filha da dona Ilza, não é isso? Parabéns aí. E o Tiaguinho Ramos é do rádio, né, Otto? Está onde o Tiaguinho Ramos atualmente? Você não sabe também? Pois é, então um abraço para o Tiago Ramos, que é exatamente radialista, já passou por vários prefixos. Tonelli também passou por vários prefixos, né, Tonelli? Você passou pela Rádio Avaré, passou pela antiga, como é que chamava? Estrela, né? Estrela, que virou Interativa, o Segura Peão. Você subiu em cima do boi também para Segura Peão ou não? Não, né? Ainda não, né? Eu já passei por vários prefixos também aqui na Cidadania, lá na Rádio Avaré, já fizemos um programa e também quando era a Panorama, fizemos um programa médico repórter lá na antiga Panorama. Aliás, por falar em médico repórter, nós estamos gravando alguns vídeos falando um pouquinho de saúde, dando algumas dicas de saúde. Estamos no segundo vídeo, quem sabe hoje a gente vai falar um pouquinho mais de algumas doenças preveníveis aí, para a gente colaborar com a informação de saúde, o que é muito importante. A previsão do clima já foi, os aniversariantes também, né? Então nós vamos agora direto a Brasília. Vamos falar um pouquinho da reforma trabalhista, também da questão do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que está sem din-din, está difícil para fazer todas as suas atividades. Aliás, o que o governo Temer não está mexendo, né? Parece aquela pessoa que mexe e estraga tudo quando mexe em alguma coisa. Falta de dinheiro, falta a atividade econômica. Disseram que tirando a presidente ia voltar tudo ao normal, mas não voltou nada ao normal. Aliás, vou até contar um pouquinho a história desse grupo que está no poder daqui a pouquinho. E também 13 policiais presos lá no Pará em razão da chacina de Pau d'Arco, onde foram mortos 10 poceiros. Vamos então a esse bloco informativo. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O Senado pode concluir hoje a votação da reforma trabalhista. A repórter Graziele Bezerra está no Congresso Nacional e tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Graziele. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes. A proposta da reforma trabalhista está na pauta do plenário para ser votada hoje. A sessão está prevista para as 11 horas da manhã. A reforma é duramente criticada pela oposição, que acredita que o texto retira direitos trabalhistas. Os opositores, inclusive, já apresentaram 33 requerimentos para votações separadas em diferentes trechos. Para cada um deles, o plenário deve decidir se aceita a solicitação. Até mesmo os senadores da base aliada do governo acham que é preciso mudar o texto, mas existe um acordo com o Palácio do Planalto
para que o Senado vote a proposta assim como ela está e deixe para que o presidente Michel Temer faça as correções por meio de vetos. A oposição teme que o acordo não seja cumprido, ainda mais nesse momento em que a Câmara dos Deputados discute e aceita a denúncia contra o presidente, que pode afastá-lo do comando do Executivo. A proposta de reforma trabalhista foi apresentada pelo governo federal no fim do ano passado e já foi autorizada pela Câmara dos Deputados. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Um efetivo extra de 380 policiais rodoviários federais começa a atuar hoje nas estradas do Rio de Janeiro. Os policiais virão de outros estados brasileiros para se juntar aos 750 agentes lotados na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, no Rio. O reforço de policiamento faz parte de uma operação para intensificar o enfrentamento ao roubo de cargas das rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. A Justiça decretou a prisão de 13 policiais por participação em chacina de Pau d'Arco. São 11 policiais militares e 2 policiais civis acusados de participar da chacina que resultou na morte de 10 poceiros durante uma ação de reintegração de posse em um acampamento na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, no sudeste do Pará. Os policiais foram recolhidos em quartel ou prisão especial. A organização não-governamental Anistia Internacional acusou hoje o Estado Islâmico, as forças de segurança iraquianas e a coalizão internacional de cometer violações aos direitos humanos dos civis durante a ofensiva para libertar o oeste da cidade de Mossul. A organização destacou que o Estado Islâmico usou civis como escudos humanos. Por outro lado, as forças iraquianas e a coalizão comandada pelos Estados Unidos usaram as armas explosivas imprecisas que mataram milhares de pessoas. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Atualizando essa questão da reforma trabalhista, eu estava acompanhando até agora há pouco as imagens da TV Senado e só vocês estavam falando os deputados, aliás, senadores e senadoras da oposição. Eu estava até estranhando, de repente, viu, Tonel, até o ponto que eu vi, chegou Eunício de Oliveira. Isso era pouco antes do meio-dia. Ele quis sentar à mesa e a Fátima Bezerra, se não me engano, que estava comandando exatamente, que é do PT do Rio Grande do Norte, não deixou ele sentar na cadeira dele. E ele ficou bravo. Ele falou assim, então eu vou cortar o som. Agora estou vendo aqui no site UOL, olha o que aconteceu, incrível, tem até a foto. Ele apagou todas as luzes do Senado, rapaz, para suspender a sessão. Eunício, grande figura, Eunício de Oliveira, presidente do Senado lá do Ceará. A sessão do Senado que estava prevista a análise da reforma trabalhista, hoje foi suspensa por volta do meio-dia, depois que um protesto da oposição impediu o presidente da casa, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, de sentar-se à mesa. Irritado, Eunício desligou os microfones, apagou as luzes e deixou o plenário dizendo que nem na ditadura se fazia isso. Olha quem fala em ditadura. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, acompanhada das senadoras Gleice Hoffmann e também Vanessa Graziotin, uma do PT e outra do PCdoB, a senadora Fátima Bezerra se recusou a se levantar da cadeira. Ainda em pé, Eunício suspendeu a sessão. Até esse ponto eu vi. Não estava entendendo direito, agora estou entendendo. Depois as luzes do plenário foram apagadas e os microfones desligados. Eunício chegou ao plenário às 11h50, quando os senadores da oposição já discursavam contra o projeto que modifica as leis trabalhistas. Depois de passar mais 10 minutos sem conseguir sentar-se à cadeira de presidente, Eunício Oliveira, que é do PMDB, pegou o microfone e encerrou a sessão. As luzes do plenário foram apagadas e, em seguida, os microfones cortados. Um grupo de senadoras da oposição permanece na mesa diretora do Senado, enquanto governistas permanecem em plenário. Pouco depois, Eunício deixou o plenário. O governo tenta mostrar força na votação prevista para esta terça, para quando estava prevista a última etapa da tramitação do projeto. O levantamento feito pela Folha mostra que o Palácio do Planalto tem uma margem apertada para conseguir modificar as leis trabalhistas. Apenas 42 dos 81 senadores declaram apoio ao texto. Se todos estiverem presentes, o governo precisa de 42 votos para aprovar a reforma. Portanto, está apertadíssimo o placar aí. E até eu
eu tenho postado na minha página, né, aqui os direitos distorcidos, que seria o que de fato vai acontecer se a reforma trabalhista for aprovada. Essas emendas incorporadas ao projeto original, eles definem o seguinte, olha só, o acordo entre patrão e empregado passa a valer mais do que a lei. Anota aí, Tonelli, ó, o acordo entre o patrão e o empregado passa a valer mais do que a lei. Olha que coisa. Quem é mais forte, o empregado ou o patrão? Né? Primeira pergunta, né? Restringe, que lado que arrebenta a corda, né? Restringe o acesso à justiça gratuita para ações trabalhistas. Admite excesso de jornada mesmo sem acordo prévio. Acordos patrão e empregado ficam fora do contrato de trabalho. Nossa, faz o contrato, mas não fica por fora isso. Vale-refeição e outros benefícios deixam de contar como encargos trabalhistas e previdenciários. Já tem mais ainda, não é só isso não. Só, de repente, entrou aqui uma imagem, agora sim. Reduz em 2/3 o adicional a ser pago pela redução de tempo de almoço e descanso. Reduz em 2/3 o adicional a ser pago pela redução de tempo de almoço e descanso. Restringe as condições para eleição de representantes de empregados nas empresas. E empregados devem apresentar o valor exato pretendido em reclamações trabalhistas na Justiça. Esse é um pequeno resumo de tudo aquilo que está causando tanta confusão, tanta celeuma lá no Senado exatamente hoje, né? Vamos dar mais uma resumidinha no outro assunto que eu achei interessante. É um texto assinado pelo Carlos Eduardo Reis Cleto, que ele fez especial para o blog Viu Mundo do Luiz Carlos Azenha. E ele fez uma digressão, fez uma análise baseado em notícias do jornal o Globo. O jornal o Globo, que é um jornal tido como conservador, né? Assim como é Estado, como é a Folha, como é a Veja, como é Isto É, que mais? Só esse exclui a Carta Capital, o resto tudo é conservador, né? E o Globo, nesse aspecto, é insuspeito pela análise que o Cleto fez aí, muito interessante. O que análise que ele fez? Para vocês terem uma ideia, o título do artigo dele é o seguinte: juntos há 21 anos, Temer, Gedel, Padilha, Moreira Franco e Henrique Alves assaltam a República. Ele escreveu, hein? Emparedam presidentes e destrói quem atravessa o caminho. Desde 1996, quando, segundo o texto do Carlos Cleto, quando Michel Temer e sua turma derrotaram José Sarney em março de 96, e conseguiram então o Michel Temer e sua turma, que estão juntos até hoje, é um casamento perfeito, né, no pior sentido da palavra. Eles derrotaram José Sarney e Paes de Andrade e assumiram o controle do PMDB. Começa aí a ascensão desse grupo, cujos membros sempre atuaram juntos. A votação da reforma da Previdência lá no governo Fernando Henrique Cardoso marcou o início dessa fase, eles mandando no PMDB. Em meio a muita barganha, dando e recebendo, em 22 de março de 96, Fernando Henrique e Temer comemoraram a aprovação da reforma da Previdência, isso lá no governo Fernando Henrique, como eu disse. Em 22 de maio de 97, Eliseu Padilha, que é o mesmo que está ao lado do Temer até hoje, toma posse como ministro dos Transportes, e os conluios e barganhas não pararam mais, culminando com a derrubada da presidente Dilma agora recentemente, em 2016, pelo mesmo grupo que está unido desde 1996 e, segundo esse texto, com muitas matérias mostrando aí o massacre do rolo compressor, que era esse rolo compressor lá em 96, 97, e todas as matérias do Jornal Globo. Congresso quer aumentar aí salário de deputados também, pressionados por eles. E, naquele momento, o governo Fernando Henrique estava votando uma pauta que era, segundo muitos, contra o interesse nacional, que era a privatização da Vale, que era a reforma da Previdência e a aprovação da emenda da reeleição.
E foi aí que surgiu esse grupo, tomando conta do PMDB, e tomou conta praticamente do país. Isso continuou em todos o segundo governo, o segundo mandato de Fernando Henrique, nos 2 mandatos do presidente Lula e nos 2 mandatos da presidente Dilma. Quando a Dilma tentou ir contra esse grupo, aí foi a sua desgraça, literalmente, foi o impeachment, e esse grupo conseguiu finalmente ficar exclusivamente no poder. E dessa turma, que eu não vou dizer o nome exato, que o Cleto botou no seu artigo aqui, né, que chama de outra coisa, eles continuam, todos eles ministros, só que o Gedel está preso e o Henrique Alves já está preso. Falta o Moreira Franco, falta Eliseu Padilha e o próprio Temer. Até o Titonelli me perguntou, e o Jucá não fazia parte? Acho que inicialmente não, viu, Tonelli? Depois ele chegou e começou também a fazer parte. E termina esse artigo muito interessante, que está aí no site do Azenha, está na nossa página do Facebook, mostrando a trajetória, porque sempre todo mundo diz, né? O PMDB, ninguém governa sem o PMDB. Agora, qual o PMDB? Lá atrás, o Paes Andrade, que era o presidente, antes de ser derrubado pelo Temer, em 1996, em março de 96, ele era totalmente contra a reforma da Previdência e estava querendo levar o PMDB à oposição do governo Fernando Henrique. E quando o Temer e Gedel, e Eliseu Padilha e os demais assumiram o protagonismo, aí se tornaram governistas e a partir daí participaram de todos os governos, inclusive dos governos do PT, Lula e Dilma. Por isso que muita gente fala que nunca houve, de fato, um governo do PT. Teve um governo de uma coalizão, onde o PMDB e o Partido Progressista, o PTB e outros partidos sempre tiveram um destaque muito grande. E termina esse artigo da seguinte maneira: nessa viagem por notícias velhas do jornal, o que mais incomodou o autor, né, o Carlos Cleto, foi ver como eles manobraram tudo em favor de si próprios, esse grupo, né, do Temer, jogando Fernando Henrique contra Lula, PSDB contra PT e vice-versa. Sempre o PMDB sendo fiel da balança, sem os quais nem PT nem PSDB poderiam governar. Chantagearam uns e outros, emparedaram presidentes, destruíram tudo que ficava na frente e ao fim tomaram o poder após o impeachment de Dilma. Era uma ascensão, uma subida resistível, mas ninguém teve a coragem de se opor a eles. E termina o artigo, o Cleto, Carlos Cleto, que é um professor de direito eleitoral, né, especializado em direito eleitoral e direito previdenciário, ele diz o seguinte: passo a passo, Fernando Henrique, Lula e Dilma foram cedendo a esse grupo cada vez mais espaço até o desastre total. Temer, Gedel, Moreira Franco, Henrique Alves e Eliseu Padilha deveriam estar devidamente presos há 21 anos, diz ele no seu artigo. O que eles foram flagrados fazendo agora, eles sempre fizeram. Vexame ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal nunca ter feito absolutamente nada antes. Afinal, os crimes deles saíam nas manchetes dos jornais. Ele mostra muito claramente os jornais, baseou pelo jornal O Globo, mostrando tudo aquilo que esse grupo fazia desde 1996. Sabia disso, Tonelli? Eu também não sabia, com detalhes. É um artigo muito interessante que você que tem interesse aí na política nacional pode ter acesso no blog Viu Mundo do Luiz Carlos Azenha, ou na nossa página do Face aí. É impressionante. E essa resenha, essa viagem ao passado de manchetes de jornais foi muito interessante, porque realmente mostra como eles atuaram e continuam atuando. Mas parece que está chegando ao final essa odisseia, né? Esperamos, pelo menos. São 13 horas e 30 minutos. Vamos a esta matéria. A denúncia contra aquela médica que se recusou a atender uma criança. A criança veio a falecer. O Ministério Público acabou fazendo a denúncia formal. Denunciou à Justiça a médica Aide Marques da Silva,
que se recusou a prestar socorro ao bebê Breno Rodrigues sob a justificativa de que não era pediatra. De acordo com o Ministério Público, Breno apresentava sintomas que indicavam um quadro classificado como urgência com prioridade, que demanda atendimento em até 10 minutos. O bebê teria permanecido sem o devido atendimento por aproximadamente 1h30, quando a segunda equipe de socorro chegou ao local. Segundo a denúncia, a omissão da médica foi o fator determinante para o resultado. E caso a denúncia seja aceita, a médica será julgada no tribunal do júri por crime de homicídio doloso, com dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. O MP também pediu a suspensão do exercício profissional da médica, com base no Código de Processo Penal. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaquid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h32. Abraço para o André Guazzelli, do Jornal Bigona, e também para Midori Yamatsuka, que acessou nossa página. Obrigado a todos aí. E uma má notícia ontem, inclusive divulgada anteontem, o Brasil voltou a fazer parte aí do mapa da fome que a ONU, Organização das Nações Unidas, habitualmente publica. É uma pena, né? Mostra o retrocesso das políticas sociais no Brasil, colaborando aí com a volta de algo que a gente imaginava que já estava superado. Realmente, isso daí foi divulgado pela grande imprensa, mostrando aí o retrocesso que isso representa. Miranda Táxi com a gente, um abraço para o Miranda. 24 horas antecipadamente pode agendar suas viagens, 997-299608, vou repetir, 997-299608, também pelo WhatsApp, o DI Ressonância Magnética, lá pertinho da Santa Casa, na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, às 7 às 18, de segunda a sexta-feira. NT Chaveiros, 24 horas aí, 3732-1779 e 997-61-1501. Quarta-feira teremos aí, amanhã, teremos o programa Música Boa do Brasil, com a Ana Paula Freitas, que vai anunciar o show aí no final de semana, com a Thier, hein, Tetonelli? Vai ter o show com a Thier lá na Casa do Músico, lá na Represa, perto do Hotel Península, e a partir das 5 horas da tarde, se não me engano, mas o show vai ser às 9 da noite. Lá tem toda a estrutura que você pode degustar aí alguns petiscos e tomar uma bebida não alcoólica, né, Tonelli? Está na beira da represa lá, para voltar dirigindo fica complicado. Mas a Tia é uma cantora, vai ser acompanhada por um músico também bastante conhecido, mas amanhã a Ana Paula vai dar detalhes e vai fazer uma entrevista exclusiva com a Tia, está tudo programadinho, provavelmente já nos autorizamos, né? Já autorizamos, será sexta-feira no mesmo horário, 5 horas da tarde, aqui na Cidadania. A cantora Tia deverá estar com a Ana Paula Freitas, que ela vai dar detalhes amanhã, e realmente é uma boa iniciativa. Então, quem gosta de boa música, está aí a sugestão para um bom programa para este sábado, dia 15, sábado é dia 15, né? Me parece que é dia 15, exatamente à noite, lá na Casa do Músico. Jogos regionais, futsal de Avaré estreia nesta terça-feira, matéria aí do blog do meu amigo Marcelinho, que já detalhou. O pagamento sai amanhã para os servidores municipais, duplicação na SP255 gera novos desvios, tudo isso está no site Avaré Urgente. Farmácia Popular é fechada em Avaré, ficava ali na Amazonas, já era decisão do senhor Temer, do seu ministro da Saúde, Braga, né, Ricardo Braga, se não me engano esse é o nome do ministro da Saúde. Inclusive estava lendo, ele vai casar a filha do ministro da Saúde lá em Curitiba,
e eles são do Partido Progressista, ele é o secretário, o ministro, e ela é deputada, acho que estadual, não tenho certeza, acho que é deputada estadual. E vai ser um casamento de arromba, viu? Estão montando uma estrutura enorme em frente à sede do governo, uma coisa assim que eu vi a foto, é absurda. Inclusive a lista de presentes, uma garrafa térmica, viu, dona Erika, que estão querendo que dê de presente, por exemplo, custa 2 mil e poucos, uma garrafa térmica. O presente mais baratinho é um prato, custa R$600, isso é o mais barato que tem. Tem presentes de 12 mil reais, na lista de presentes, numa loja chique lá de Curitiba. Veja bem como esse pessoal, como diz a matéria que eu li, vive fora da realidade do Brasil. É outra realidade. Eles moram em outro planeta até, acho que nem em outro país. E tudo isso, e acha tudo isso normal, né? Quer dizer, esse excesso de ostentação, na verdade. Abrindo aqui os blogs informativos daqui da cidade, da Estância Turística de Avaré, já vou mandando um abraço aí para todos os amigos que estão no Face, e o Jornal do Goiânia traz algumas manchetes, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Fanpop vai pagar R$ 4.500 ao primeiro colocado, obra altera o acesso a Avaré a partir de amanhã, atenção quem passa por lá. Beto Mendes, que já foi prefeito de Paranapanema, tem direitos políticos de volta. Prefeito de Arandu nega documentos a cidadão, uma das manchetes nós temos aí no Jornal do Goiê. Em plena segunda, o trânsito de Avaré se tornou caótico. Funcionários de creche em Itatinga são afastados após agressão. Eu vi o vídeo, realmente absurdo, né? E o prefeito lá, o novo prefeito, foi eleito esses dias, está dizendo que vai tomar providências, tem que tomar providências, que é um absurdo, né? Andar empurrando crianças, jogando o colchão em cima e outras coisas. O vídeo realmente é bastante elucidativo e, infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa. São 13 horas e 38 minutos. Passageiro e menor são flagrados com haxixe e maconha em ônibus na Castelo Branco, aqui no município de Avaré, o que diz o jornal Abigorna. Aliás, a gente sempre tem falado que área, né, de risco para transporte de droga, a rota do tráfico passa aqui por nossa cidade. Áreas verdes de Avaré foram invadidas por moradores, denúncia de um cidadão ao jornal Abigorna. 7 das 10 penitenciárias femininas do estado de São Paulo estão superlotadas. Visita com droga é barrada na penitenciária de Bernardino de Campos. TOR detém homem com CNH falsa na rodovia Castelo Branco. Até me lembrei de um detalhe, se você tem carteira de motorista já vencida, ela continua valendo como documento, viu, Tutana? Sabia dessa? Você pode guardar a CNH já vencida, você não pode dirigir com ela, mas você pode apresentar como documento. Saiu uma normativa esses dias atrás aí a respeito disso. Relator da CCJ dá parecer favorável à aceitação da denúncia contra Temer, é outra matéria também que está no jornal Bigorna. E o prefeito Jô Silvestre ainda não prestou contas sobre gastos no Carnaval 2017 de Avaré. Está demorando, é 30 dias o prazo para o prefeito. Então, isso daí temos que ver. Com certeza, confirmei isso hoje na Câmara e, de fato, isso não aconteceu. Então, vai ser cobrado e tem que ser cobrado, obviamente, né? Tragédia em Paranapanema, homens são soterrados por toneladas de soja. Eu vi falar essa notícia, agora eu estou vendo aqui no jornal Abigorna, do Guazelli, e, pelo que me informaram, não acabaram morrendo, não houve falecimento, infelizmente, de nenhum deles. Um dos trabalhadores que foi resgatado com vida após ficar soterrado por mais de 3 horas em um silo de grãos de soja com quase 100 toneladas em Paranapanema, ainda se recupera do acidente. Isso aconteceu no último sábado, dia 8 de junho. O homem, que prefere ter a identidade preservada, afirmou em entrevista ao G1 que trabalha há 2 anos como ajudante-geral na cooperativa e que estava com um colega quando eles foram sugados para dentro do silo. Ele falou que tem bronquite, ficou nervoso e tal, não conseguiu respirar por muito tempo. Olhava para o lado e via a montanha de soja e já pensava que não ia sair vivo dali. Mas o pessoal do Bombeiros
acabou levando oxigênio e foi aí que fizeram o trabalho de resgate. Interessante, hein? Parabéns ao trabalho ao Corpo de Bombeiros. Para ele, o momento em que conseguiram puxá-lo por meio de uma prancha e o colocaram na ambulância foi inesquecível, disse a vítima. Segundo os bombeiros, equipes de Avaré, Itaí e Bauru participaram do resgate das vítimas, que duraram 3 horas. De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros, Fabiano Criveri de Ávila, 8 bombeiros foram mobilizados para esse atendimento. Segundo o sargento, para resgatar as vítimas foi necessário o uso de cordas, pranchas e madeiras. Tentávamos puxar, mas por conta do peso dos grãos não era possível. Ancoramos com a corda e pranchas e foi então que tivemos que fazer um furo no silo para escoar a soja. Então cortávamos um pouco, descia a soja para aliviar o peso. Após descer mais de 1 metro, conseguimos retirá-los, mas foi um trabalho que demanda cuidado e a todo momento comunicávamos com eles. Os 2 gritavam que não queriam morrer. A suspeita é que a esteira que puxa a soja para fora tinha sido ligada e os funcionários foram sugados. Para o sargento, que trabalha 12 anos como bombeiro, foi a primeira vez que resgatou alguém com vida em um silo da região de Avaré. Outros 2 trabalhadores de uma cooperativa foram resgatados com vida após ficarem soterrados por mais de 3 horas em silos de grãos. Foram outros 2, hein? Segundo os bombeiros, tá aí. Realmente, parabéns pelo trabalho e deu sorte, né? Esperemos que esses acidentes sejam, de preferência, evitados. 13 horas e 43 minutos, o jornal O Victoriano, também trazendo informações aqui da nossa cidade. Curso técnico em agronegócios forma a 3ª turma em Itaí. Homem e menor são flagrados com drogas na Castelo Branco. Prefeitura de Cerqueira César faz parceria para obras na zona rural. Poupa tempo, amplia serviços com hora marcada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos serviços que foram ampliados, segundo o jornal O Victoriano. São 13h43, 60 minutos, aqui pela Cidadania, para facilitar a vida de quem precisa resolver a documentação em algumas unidades do Poupa Tempo, horário marcado pela internet, também para quem procura serviços para emissão de carteira de trabalho, cadastro de emprego e seguro-desemprego. O agendamento de data e horário para ser atendido já funciona com sucesso, por exemplo, para tirar RG, CNH e atestado de antecedentes criminais, pois garante que o cidadão não precisa esperar, assim organiza melhor o seu dia. Então, na verdade, também para emissão de carteira de trabalho, cadastro de emprego e seguro-desemprego, esse é o serviço ampliado aí pelo Poupa Tempo. Vamos a mais um bloco de informações, mostrando aí a questão da reforma trabalhista novamente, apesar que já está atualizando a informação, foi suspensa a sessão em razão do protesto da oposição. E também, nesse bloco informativo, a denúncia contra Temer. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. PSDB adia decisão sobre saída do governo Temer. Os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Soares. Bom dia, Dani. Bom dia, Zé Carlos. A reunião do PSDB para discutir a permanência no governo do presidente Michel Temer terminou sem consenso. Lideranças do partido se reuniram na última noite no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, para discutir os rumos da legenda frente à crise política. O presidente em exercício do partido, o senador Tasso Gereissati, disse que não existe uma posição única entre todas as lideranças. Afirmou ainda que observa que o partido por si mesmo está desembarcando do governo Temer, independente de controle ou de vontade do próprio senador. Tasso Gereissati negou que esse movimento poderia enfraquecer a posição do PSDB em relação à reforma trabalhista e garantiu que a sigla vai se posicionar favoravelmente às mudanças nas leis do trabalho. O presidente em exercício da legenda disse ainda que este é o momento de o PSDB fazer uma grande reflexão sobre o futuro. Segundo ele, o partido tem que se revisitar e refletir sobre os erros que cometeu. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. O
Senado pode concluir hoje a votação da reforma trabalhista. A expectativa é de um placar bastante apertado. Para aprovar o texto, são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que a votação estará na pauta do dia, independentemente do que acontecer na Câmara. Um grupo de manifestantes contrário à reforma trabalhista protesta desde as 6h30 de hoje na pista marginal da rodovia Anchieta, em São Paulo. Participam do ato trabalhadores das montadoras Volkswagen, Ford, Scania e Mercedes-Benz. A Polícia Rodoviária estima em 300 pessoas o número de manifestantes. O advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris, pediu que os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania façam justiça e votem contra a admissibilidade da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Temer. Após concluir a apresentação oral da defesa do presidente na CCJ, depois da leitura de parecer favorável pela aceitação da denúncia feita pelo deputado Sérgio Sveiter, Maris criticou a possibilidade de Temer ser afastado em um momento em que o Brasil começa a dar sinais de recuperação econômica. José Luiz Rivas, candidato à Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro, foi morto a tiros ontem durante um comício na cidade de Maracay, na Venezuela. Segundo o Ministério Público, o incidente também deixou outras 2 pessoas feridas. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 3 horas e 48 minutos, também conosco, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, 997-611501. E também temos a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, no Grande Centro, 3732-3264, das 7 às 18 e de segunda a sexta-feira. E também conosco, Miranda Táxi, agendamento com antecipação, 24 horas antes, você pode marcar sua viagem para qualquer parte do Brasil, 997-299608, também pelo WhatsApp. Conosco também a Farmaguide, Rede Multidrogas e a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Aliás, uma boa notícia aí, estamos já recebendo a vacina da meningite tipo B, além da vacina da gripe, que temos algumas unidades ainda à disposição de quem se interessar, ok? E vamos a mais informações, agradecendo todos os amigos, deixa eu nominar todos os amigos que acessaram nossa página, amigos e amigas, o André Guazelli, a Fran e o Márcio, César Ortega lá de Bauru, Sônia Cromo, a Sônia acho que está morando aonde, Sônia? Acho que é ou Piracicaba ou lá Santa Bárbara do Oeste, né? O Wagner José Oliveira, a Sandra Esteves Campos, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, a de José Bonifácio, também o Sebastião Severino, professor, Tião, que mais? São os amigos, na verdade, que acessaram a Midori Yamatsuka também, o Maurício Lopes, todos aí acessando a nossa página. Abração a todos. E vamos em frente fazendo um resumo das últimas notícias, tanto do UOL quanto dos jornais impressos. Abrindo aqui o jornal Estado de São Paulo, após revés da CCJ, Temer age para derrubar denúncia. Relator concluiu que há indícios sérios o suficiente de corrupção, governistas trocam membros da comissão. Tiraram o Major Olímpio, tiraram o outro deputado e ficou bravo, do PR, né? Ficou bravo, um delegado Valdir, ficou bravo, falou o que queria e não só o que podia, mas o que queria. O presidente testa a força hoje com a reforma trabalhista. Parece que a força não está essas coisas. Até a Eliane Cantanhede está dizendo no seu artigo que a CCJ deu o primeiro passo para a queda de Temer, com o parecer de Sveiter, e deve dar um segundo em seu plenário de 66 membros. Ela está otimista
que vai continuar aí essa cobrança do Temer para se explicar, né? E tem que ser assim mesmo, né? E a mala, hein? E a mala de 500 mil, como é que faz? Está até o Luiz McLaughlin Carvalho dizendo que o próprio defensor do Temer esqueceu da história da mala. Será que o Temer recebeu ou não recebeu esse dinheiro? Era para ele ou não era para ele? Isso parece que passou ao largo ontem. Despesa do governo poderá crescer 39 bilhões de reais, é o que está dizendo aqui o jornal Estado de São Paulo. As despesas do governo poderão crescer 39 bi em 2018, valor suficiente para cobrir gastos adicionais com o INSS, por exemplo, estimados em 42,5 bilhões. E São Paulo, capital, São Paulo já gastou 94% da verba de ônibus no primeiro semestre. Puxa vida, subsídio repassado pela Prefeitura para empresas de ônibus já chegou a 94% do previsto, 1,7 bilhão de reais. A administração vai usar recursos de outras áreas. Olha aí, a má administração nesse sentido. Também nós temos algumas informações mais a respeito do dia conturbado de ontem. Diz que o próprio Michel Temer, segundo o Estadão, andou ligando para os senhores deputados, né? E segundo o que eu estava vendo aqui, os telefonemas de Temer para deputados acabou virando alguns votos. Ao assumir o comando da articulação para derrotar o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que também é do PMDB, para que seja processado, o Temer telefonou diretamente a integrantes da CCJ. Para um dos deputados titulares, ligou 3 vezes em 24 horas. O congressista, que estava indeciso, disse que definiu seu voto contra a denúncia após esses insistentes telefonemas. O que será que ele prometeu? Não? O presidente também tem recebido ajuda de governadores. Reinaldo Azambuja, que é do PSB do Mato Grosso do Sul, entrou em campo para convencer o deputado Eliseu Dionísio, que é do PSB do Mato Grosso do Sul, a votar com Temer nessa comissão. Aliados alertaram o Planalto que as substituições em massa na CCJ podem até garantir a vitória, mas representarão votos contrários quando a acusação chegar ao plenário da Câmara. Também acredito que vai acontecer isso. Já o relator Sérgio Sveiter, que é do PMDB, será tratado como oposição ao governo. Interlocutores de Temer sabiam que ele daria voto pela abertura do processo, mas consideraram que ele pegou pesado demais. Então, os ânimos estão sensíveis lá. No domingo à noite, durante reunião de Temer com deputados para discutir a crise, o ministro Moreira Franco foi flagrado trocando mensagens pelo WhatsApp com o Rodrigo Maia, que é do DEM. Moreira é meio sogro de Maia. Há uma relação familiar entre eles e Moreira já está tentando ver se fica no governo caso o Maia se torne. Queridos, Rodrigo Maia, presidente do Brasil, Tonelli, para o mundo que eu quero descer, viu? Que coisa, não? Senadoras ainda ocupam mesa 1 hora após a suspensão da sessão lá no Congresso Nacional. Tá aí, são senadoras arretadas mesmo e não estão dando moleza não, pro Eunício Oliveira, tá certo. Temer diz que respeitará qualquer decisão com relação à denúncia contra ele. CCJ da Câmara decidirá se autoriza que o processo prossiga. Tem que prosseguir. Oposição tenta reverter troca-troca dos membros da comissão. Polícia Federal deflagra operação contra a fraude de 14 milhões na Previdência. Rodrigo Maia trata a queda de Temer como irreversível. Está sentando na cadeira já o rapaz, hein? O presidente da Câmara passou domingo imerso em articulações. Estavam levantando aí. Sabe onde ele nasceu, Rodrigo Maia, Dona? Ele nasceu em Santiago do Chile, não é brasileiro. Quer dizer, então pode? Não sei se pode, né? Tá aí. Temer gasta 100 milhões de reais em campanha pela Previdência. O dinheiro não é dele, gasta mesmo, né? Polícia Federal diz que ministro Henrique Alves, ex-ministro Henrique Alves, manteve influência no governo mesmo após sair do governo. É aquilo que eu mostrei, é um dos 6 aí da turma do Temer desde 1996. E ele agora está atrás das grades. Banco do Brasil anuncia 103 bilhões de reais para a agropecuária, 54% do total anunciado pelo governo. Dória inclui
ação anti-crack no plano de metas para São Paulo. A Prefeitura promete criar 2.000 vagas para atendimento de dependentes. Saúde, a Anvisa manda recolher lote de omeprazol. É um lote apenas de omeprazol, não todo omeprazol, hein, pessoal? Êxodo de cérebros penalizarão o Brasil por décadas. O pessoal está indo para fora, não quer mais ficar no Brasil, diz cientista. Jovem é morta a pedradas e facadas por 3 mulheres no Paraná. Um crime brutal que aconteceu no Paraná. Mãe e padrasto são suspeitos de espancar menina de 3 anos no Rio Grande do Sul. Criança morreu nessa madrugada. Olha só que tristeza, hein? Quanta tragédia, hein? Assaltante mata comparsa que atirou em vítima durante assalto. Olha que coisa. Estavam assaltando, atirou na vítima, um deles, e o assaltante matou o companheiro. Olha que ponto chegamos, né? Vai se entender e onde vai chegar essa violência. É uma preocupação diuturna e constante. Obrigado a Eliane Jolie, que também acessou a nossa página, e a gente vai encerrando nossa participação hoje. A programação da cidadania continua. Agora eu tenho para vocês exatamente o quadro História Hoje, que vai falar que há 48 anos atrás morria o poeta Guilherme de Almeida. Um abraço a todos. Amanhã tem mais. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. Em 11 de julho de 1969, morria em São Paulo Guilherme de Andrade Almeida, poeta brasileiro de formação parnasiano-simbolista, que integrou o movimento modernista e foi um dos autores mais versáteis e populares de seu tempo. Ele foi o primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira número 15. Também foi membro da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto de Coimbra e do Seminário de Estudos Galegos de Santiago de Compostela. Guilherme de Almeida nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 24 de julho de 1890. Filho de Estevam de Almeida, jurista e professor de Direito, e de Angelina de Andrade. Ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou em 1912, atuou como jornalista, tradutor e ensaísta. Sua estreia na poesia se deu com a obra Nós, em 1917. Sonetista exímio, hábil manejador de versos, recebeu fortes influências de Olavo Bilac e do português Antônio Nobre. Difundiu a poesia moderna, proferindo a conferência Revelação do Brasil pela poesia moderna nas cidades de Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Participou da Semana de Arte Moderna, fundando em seguida a revista Claxon. Guilherme de Almeida foi redator do jornal O Estado de São Paulo e o Diário de São Paulo, diretor da Folha da Manhã e da Folha da Noite. Fundou o Jornal de São Paulo. Traduziu 13 livros de poesia. A crítica ressaltava a excelência de suas traduções. Envolveu-se na Revolução Constitucionalista de São Paulo, sendo exilado em Portugal em 1932. Sabia grego, latim e muito da cultura renascentista. Em 1959, foi eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros em um concurso patrocinado pelo jornal Correio da Manhã por meio da seção Escritores e Livros. Ele foi escolhido por um colégio eleitoral de cerca de 1.000 componentes. Concorreu com os poetas Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Mauro Mota. Publicou 26 livros de poesia. Sossego macio da tarde, um sol cansado passa pelo rosto suado, uma nuvenzinha alva como um lenço para enxugar as primeiras estrelas. Silêncio. E o sol vai caminhando sobre os montes tranquilos, vai cochilando e de repente tropeça e cai redondamente sobre a pateada dos sapos e a vaia dos grilos. História Hoje. Apresentação, Gláucia Gomes. Encerramos já os 60 minutos. Um abraço a todos o pessoal do Face.
A programação da Cidadania continua 104.9, 24 horas no ar, também na internet, www.radiocidadania.com.br e aplicativos gratuitos, Radiosnet e também TuneIn. Você pode baixar no seu celular, tablet, iPad, computador. Tá bom? Abraço.